Imagine se todas as pessoas que você conhece começassem a morrer misteriosamente e você entendesse que a sua cidade estava infestada por vampiros e você tentasse ao máximo convencer outras pessoas a te ajudarem a eliminar esses seres da sua vida, mas ninguém acreditasse em você. É isso que aconteceu em Jerusalém Slot. Vem comigo e eu vou te ajudar a desvendar o Multiverso King. E aí, pipocada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Salem Slot do Stephen King. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar, ative o sininho para receber todas as notificações e me siga nas redes sociais. Eu sempre deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo e vem fazer parte do grupo de leitura coletiva do Multiverso King. A gente é um grupo de leitura que está desbravando esse universo, temos encontros semanais no Meet e também sprints de leitura. Então, pessoal, esse é o segundo livro que o Stephen King escreveu, sendo o primeiro Carrie, a Estranha, e é um livro apaixonante, que prende a nossa atenção do início ao fim. Foi um dos livros que eu mais amei do autor, eu já li bastante livro do autor, e tem resenha aqui do canal de todos os livros que eu já li, né? E eu sempre tô deixando resenha aqui do Stephen King, que é, assim, um dos meus autores preferidos da vida. É o autor que eu tenho amor e ódio. E nesse livro, Salem Slot, né? No início, quando a minha primeira impressão foi, nossa, o que Salem Slot, o que Salem tem a ver com vampiro? Salem tem a ver com bruxas, né? Então o Stephen King, ele vai pegar toda aquela abordagem, né, do Maine, que todos os livros dele se passam no Maine, e o Maine, assim, é um lugar maravilhoso, é um lugar, assim, bem sombrio, né? As construções do Maine são maravilhosas e é bem cheio de inspirações. E Salem Slot também vai se passar no Maine. E no livro do Stephen King, né, Jerusalém Slot é a cidade apelidada de Salem Slot, onde vai se passar a história. E Jerusalém Slot é uma cidade que já tem, assim, um histórico sombrio. A história vai contar sobre um personagem, né, principal, que é um escritor. E ele vai chegar na cidade, só que ele já habitou a cidade na infância. Ele morava com a tia e a casa da tia pegou fogo. E ele vai ficar recordando da mansão Master, que quando ele era criança e ele brincava ali com os habitantes da cidade, ele foi desafiado pela turma a entrar nessa casa. E ele entrou na casa e ele viu um fantasma pendurado numa ripa, né, da casa e enforcado. E assim, ele ficou nesse pânico, mas ele vai voltar na cidade para escrever uma história sobre Salem Slot, sobre a casa, sobre a mansão Master. E aí ele já vai chegando na praça da cidade, ele encontra uma menina lendo um livro, e é o livro que ele escreveu, e ali já se inicia um romance. Então, essa personagem, ela é uma personagem maravilhosa, porque ela é uma menina muito independente, ela não tá nem aí com o que os outros pensam, e a cidade é pequena, é uma cidade que todo mundo telefona pra todo mundo, que todo mundo fofoca da vida de todo mundo, e que todo mundo conhece todo mundo desde a infância. E ele vai reencontrar todas as crianças, né, com quem ele conviveu. Ele vai encontrar o moço que trabalha no cemitério. Eu não quero ficar citando o nome dos personagens, porque eu não gosto de dar spoiler do livro. Mas ele vai encontrar o moço que trabalhava no cemitério. Ele vai encontrar, né? Vai fazer amizade com o padre. E uma história que pouca gente sabe é que Salem Slot, ela tem uma continuação, os personagens têm uma continuação na Torre Negra. E por isso que é bom começar a ler Stephen King por ordem cronológica, pra gente não pegar spoiler dos livros, né? Porque sempre vai tendo uma continuação desses personagens, eles vão aparecendo em outros contos mais pra frente, né? Como é o caso de Doutor Sono, que vai dar uma continuação, a Torre Negra, que vai dar uma continuação de Salem, e assim por diante. Então aqui a gente já começa uma história bem sombria, que vai colocar uma casa amaldiçoada. Ou seja, o primeiro habitante da casa, ele trocava cartas confidenciais, ele enriqueceu, era a época da lei seca, e ele fazia negócios e trocava cartas com um negociante, né, há tempos e tempos atrás. O Sr. Brachin. E esse senhor, o livro deixa implícito que seria o mesmo Lord Barrow. O Barrow, ele vai chegar na cidade com um humano
vamos dizer assim, ele vai chegar e vai ter um agente que vai cuidar de tudo pra ele, né? Ele vai comprar essa casa mais barata, a mesma casa que ele já tinha negociado com cartas antes do próprio dono, que vai deixar a casa assim a preço de banana pra ele e um espaço, né? Um lugar onde ele vai poder montar uma loja, onde ele vai poder se infiltrar na cidade. A gente sabe que o primeiro dono da casa, ele se matou, ele enforcou, ele matou a esposa, né? E a casa ficou uma espécie de maldição. E ninguém mais quis comprar aquela casa. A casa ficou inabitada por muitos e muitos tempos ali, caindo os pedaços, né? A mansão se despedaçando. Isso a gente vai ver no primeiro filme, a casa master, assim, bem antiga, né? E ele vai chegar esse negociante, vai comprar essa casa por um preço muito barato, assim, irrisório. E ele vai morar ali naquela casa. E a gente vai ver sempre o carro dele estacionado naquela casa. Só que o Lord Barrow, ele não aparece. Só aparece o negociante dele. E as pessoas começam a ficar perguntando, né? Quem é o Lord Byron? Cadê o Lord Byron? Quem é que se mudou para a Casa Master? E a cidade toda fica empolvorosa, a cidade toda fica curiosa para saber. E eles vão chegar e vai montar uma loja de imóveis, que é a maneira que eles têm ali de se infiltrar naquela cidade. E o livro deixa explícito que o Barrow, ele já está há séculos e séculos procurando, né? Passando de nomes diferentes, trocando de nomes e procurando cidadezinhas pequenas com menos habitantes para que ele possa se alimentar. Ah, e é aí que tá. O Sr. Barrow seria um vampiro do tipo 1. No Multiverso King, a gente tem vampiros de vários tipos. E o vampiro tipo 1 é um vampiro original. Um vampiro ali derivado de demônios, que ele tinha sido deixado para trás. Por isso que os dentes dele não são duas presas, são muitos dentes, né? E ele tem aquele rosto original. Só que o vampiro número 1, quando ele morde, ele transforma no vampiro número 2. E enquanto o vampiro 2 tiver o seu mestre, o vampiro número 2, ele é quase um zumbi. Ele é uma espécie de zumbi que ele não tem, assim, muito sentimento próprio, né? Eu tô falando de sentimento porque o vampiro número 3, ele já é um vampiro quase meio humano. Então ele preserva um pouco do sentimento. O vampiro 2, não. O vampiro 2, ele é um zumbi, ele só obedece ordens, né? E o instinto dele, que é de se alimentar. E esses vampiros, eles vão virar escravos do vampiro tipo 1. E o vampiro tipo 2, quando ele morde outra pessoa, a pessoa também se transforma no vampiro tipo 2 se o vampiro tipo 2 ainda estiver o seu mestre vivo. Se o mestre não estiver vivo, quando o vampiro tipo 2 ele morde uma pessoa, essa pessoa vai se transformar no vampiro tipo 3. E o vampiro tipo 3 é aquele vampiro clássico, que ele consegue sair à luz do sol, ele consegue se alimentar de outras coisas a não ser de sangue, né? E ele pode entrar na casa das pessoas sem ser convidado. O vampiro tipo 1 e o vampiro tipo 2, eles só podem entrar na casa de uma pessoa se eles forem convidados a entrar. Então, assim, o Lord Barrow, que é o vampiro típico número 1, ele tem medo de cruz, né? Se encostar uma cruz com bastante fé nele, ele vai derreter. Se jogar água benta nele, ele vai derreter, né? E esse é os vampiros do Multiverso King. E o livro, gente, ele tem vários quotes originais, né? E várias passagens maravilhosas do livro e que eu achei bem interessante. O livro não é um livro aterrorizante, ele não é um livro horripilante que vai te dar medo, que vai te deixar com bastante pressão psicológica, como no caso de Misery. Tem resenha de Misery aqui no canal, vou deixar nos cards. Mas é um livro que ele tem bastante ocultismo implícito e o escritor Stephen King, ele coloca isso de uma forma assim não muito sutil, né? E a gente tem aqui, quando o Ben, que é o escritor, é o personagem principal do livro, ele vai ao encontro do amigo que ficou hospitalizado, o amigo teve um infarto, e eles vão tentar convencer o médico da cidade de que algo errado está acontecendo, né? E ele solta a seguinte frase: se for tudo verdade, estamos na cidadela da descrença, onde os pesadelos são eliminados com bisturis e quimioterapia, ao invés de estacas, bíblias e cabeças de alho. Até onde a fé ela foi descredibilizada.
As pessoas, elas acreditam mais na ciência, elas acreditam mais no real, né? E esqueceram um pouco a fé. As pessoas esqueceram que o planeta, ele tem energias sutis e que tudo é possível. Vocês terem uma ideia, não existe dois seres iguais no planeta. O planeta é individual, cada um é o que é, cada um tem sua personalidade, seu jeito de ser, seu jeito de encarar a vida. E é por isso que os clones não deram certo. Vocês viram que pararam de falar sobre os clones? Porque eles conseguiram clonar, né, as ovelhinhas, só que a própria vida, o próprio planeta se encarrega de diferenciar. Nem os clones, eles não ficam iguais por muito tempo, eles vão envelhecendo de formas diferentes, eles vão tomando formas diferentes. Nenhuma flor é igual a outra, nenhuma pessoa é igual a outra, né? E isso, as pessoas tentam encaixar tudo numa caixinha só, a fazer essa separação do certo, do errado, do bem e do mal. E nessa caixinha vem muito a questão social. E nessa questão social que foi colocada aí na humanidade, a gente se esqueceu do mundo espiritual, a gente esqueceu da vivência. Da mesma forma que eu olho a vida, não é a mesma forma que você olha a vida, os seus exemplos, as suas comparações são diferentes da minha. E as pessoas sempre estão comparando uma coisa com a outra e as coisas não têm comparação, porque cada um é individual, cada um é o que é, cada um tem o seu jeito de ser. Cada coisa no planeta Terra, por mais que seja da mesma espécie, da espécie do mesmo ser vivo, da espécie da mesma flor, cada flor é diferente da outra. Não haverá duas tulipas iguais, não haverá dois seres humanos iguais, não haverá duas estrelas iguais, nunca. A natureza, ela é maravilhosa e ela é imperfeita. E as pessoas, elas caíram na descrença, no que no livro o autor fala, exatamente por isso, por querer colocar tudo numa caixinha de normalidade, né? Então, vampiros não existem, é impossível os vampiros existirem, porque ninguém criou vampiros assim. Só existem os seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar, né? A gente se esqueceu também que o ser humano, ele é tão o máximo, ele é tão o topo da cadeia alimentar, gente, que um vírus, ele é o predador do ser humano. E um vírus, ele é meio animal e meio planta. E as pessoas acham assim, que os seres humanos, eles são além, eles são acima dos animais, eles são acima das plantas. E vocês sabem, né, que baratas são anti-radioatividade. E se acontecer, Deus livre e guarde, de acontecer que explodir a bomba atômica, as baratas, elas vão conseguir sobreviver. Então, as baratas, elas são, né, mais resistentes do que os seres humanos. As formigas são mais resistentes do que a gente. E o Stephen King, ele vai criar um predador natural, que é o vampiro original, que ele vai chegar na cidade e ele é, né, o predador da cidade. É ele que vai ser a espécie de vírus, ele vai transmitir a espécie de vírus, né, que ele vai transformando a cidade cada vez que uma pessoa vai sendo mordida. E esse é o plano dele, é ter um monte de escravos, né. Então as pessoas, elas deixaram de acreditar nisso. Por isso que foi mais fácil, por isso que o Barron, ele entrava nas cidades, ele colocava ali, ele comprava uma casa, ele abria um negócio para entrar no sistema, né, para conhecer as pessoas da cidade. E foi fácil para ele infectar a cidade, uma cidade que ninguém acreditava no sobrenatural, que ninguém acreditava mais assim na religião, na espiritualidade, e todo mundo estava preso no seu trabalho, na sua vida de sempre, na sua rotina, eles estavam presos ali e não queriam sair. O coveiro, ele era coveiro do cemitério ali há tempos. O mecânico era o mecânico há tempos e eles já nasciam assim. Os filhos de agricultores da cidade continuavam filhos de agricultores e todo mundo conhecia todo mundo. O relojoeiro, o filho dele também era relojoeiro e assim por diante. As pessoas estavam na mesma vida sem querer mudar. Elas não tinham ideias para mudança, elas não tinham a mente aberta para mudanças. Então elas não iam acreditar quando o vampiro chegasse na cidade. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos habitantes creram nisso e foi assim, dá para contar nos dedos, assim, 3, 4 habitantes na cidade que tentaram a luta contra esses seres, porque a cidade toda já tinha uma mente fechada, né, para crenças novas. E é isso que ele quis dizer aqui quando ele fez esse quote no livro. Nomes, exclamou ele. Como os americanos são obcecados por nomes? Sou Bill Smith, compre meu carro. Coma tal produto, veja tal programa de televisão. Meu nome é Barlow, se isso tranquiliza. Então aqui ele põe assim, que as pessoas, elas são voltadas demais
há um projeto social, né? Elas criam um personagem dentro da sociedade. Quando a gente é criança, tá ali na adolescência, ali nos nossos 13, 14 anos, e começa a estudar filosofia, que o professor de filosofia conta pra gente sobre Sócrates, que ele saía na rua perguntando o que é o amor, o que é a felicidade, o que é, quem é você? A gente fica pensando, nossa, né? Que idiota, sair perguntando o que é isso. A gente não tem maturidade para entender ainda que, na verdade, a gente precisa voltar pra gente mesmo para descobrir quem somos nós. Porque enquanto a gente for um protótipo, um projeto social, uma coisa comparativa, uma coisa, né? Porque eu falo uma coisa e não uma pessoa, uma coisa comparativa, a gente não vai descobrir. Porque a gente está sempre fazendo comparações com o outro. A gente tem que colocar na cabeça da gente que nós somos indivíduos, que nós somos diferentes, que cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de se expressar. Às vezes o filme que eu amo não é o filme que você gosta, e às vezes o filme que você gosta, né, é um filme que eu também posso gostar através da troca de informações, porque isso é viver é trocar experiências, né, viver aprender um com o outro, né, viver descobrir novas coisas. Enquanto as pessoas estão presas na sua ideia, no seu projeto social, elas ficam ali até a morte. Por que que o coveiro, na cidade, ele era um moço, ele era jovem, ele tinha que ser coveiro pro resto da vida? E é isso que a moça não aceitou, né? A namorada do bem, ela não aceitava isso. Por que que eu tenho que ficar aqui nessa cidade, levando a mesma vida, casar? Se eu quero coisas diferentes, eu tenho sonhos diferentes, eu vou buscar, eu vou descobrir, eu quero novas experiências, eu quero trocar experiências e não quero ficar na mesmice, né? Porque a vida, ela é mudança, ela é transformação. Eu não tenho o mesmo rosto que eu tinha quando eu tinha 15 anos, eu não tenho a mesma profissão que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Eu não era vegana, hoje eu já sou vegana, então eu já me transformei. Eu não sou a mesma pessoa. Daqui 10 anos eu não serei a mesma pessoa. Então as pessoas não têm que ficar presas a coisas. Bem, eu, por exemplo, eu coloco assim, sempre eu, né? Eu dou sempre eu vou colocar eu como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho costume de ler mangá. Eu só li um mangá em toda a minha vida. Isso está mudando, porque de repente eu tive vontade de conhecer mangá. E ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não posso chegar aqui, eu tenho um canal, Portas de Papel, e aí eu... Não, gente, cada um é um indivíduo e a gente está trocando informações, né? E isso é maravilhoso na natureza. Então, assim, nome. O que é o nome? Né? A gente tem aqui... no referente ao ocultismo, que nós já tivemos muitos nomes, nós já tivemos muitos rostos, nós já tivemos muitas vidas, nós já tivemos muitas famílias, tivemos muitas mães, muitos pais, muitos filhos. E é isso que o Barrow coloca. Porque ele é um vampiro que está muitos anos sobre a Terra. E ele já viu muita coisa acontecer. E ele fala, os humanos, eles não mudam. Eles são sempre a mesma coisa, em séculos, séculos e séculos, né? Compre o meu carro, faça isso, faça aquilo. E eles nunca estão satisfeitos. Você nunca está satisfeito. Você está deixando a sua felicidade para depois. Eu vou ficar feliz o dia que eu tiver uma casa. Eu vou ficar feliz o dia que eu tiver 50 milhões de inscritos no YouTube. Eu vou ficar feliz o dia que eu passar na faculdade. Não, seja feliz agora, né? E sem se colocar dentro de um personagem, sem... Porque isso é uma caixinha, né? Então eu vou me encaixar, eu vou formar em tal, eu vou ser a doutora tal, trabalhando em tal lugar, morando na casa tal, para poder ser feliz. E foi muito fácil para o Barrow se influenciar na cidade, porque as pessoas, elas eram infelizes. O que eu tô querendo chegar? Daí, o que você tá querendo falar com isso tudo? Tem um personagem que vai mostrar claramente isso, né? Que é um personagem que ele tem um caso com a mulher, né, de outro personagem. Ele é infiel. E ele é pego em flagrante pelo marido. E quando isso acontece, como que o vampiro, ele chega pra transformar ele? Ele vai pegar ele na fraqueza dele, no orgulho dele, né? E vai chegar e falar assim, nossa, mas você quase levou um tiro na testa. Você é um fraco. Você é isso, você é aquilo. Você não quer ter uma vida diferente? Você não quer ser mais forte? Então vai pegar ele por esse lado. E é assim que os vampiros se aproximavam. As pessoas, elas se entregavam pra ser vampiros, praticamente. Nossa, eu quero ser forte. Eu quero então, né? E elas se entregavam através disso. Por quê? Porque nomes, eles eram importantes para as pessoas daquela cidade, mas não era importante para o Barrow, que tinha assim uma vivência muito maior, né? Que é essa vivência dos demônios. Sim, eu tô falando de ocultismo, eu estou falando isso de
estou falando de satanismo. O livro, ele tem implicidade de satanismo dentro desse livro aqui, porque o vampiro original é um vampiro que foi deixado por demônios, ele fazia parte dos demônios. É por isso que ele tem medo de cruz, é por isso que ele tem medo da igreja, é por isso que ele tem medo da fé. Ó, as pessoas não se separaram da vitalidade que flui da Mãe Terra, como uma carapaça de concreto e cimento. Tem as mãos mergulhadas nas águas da vida, extraíram a vida da terra, íntegra e pulsante. Não é verdade? O que isso significa? Significa que nós, seres humanos, somos partes da Mãe Terra, somos partes do planeta, nós somos parte de uma árvore. A árvore não é diferente de você, você não é superior à árvore, você não é superior aos animais, não é superior às águas. Então a gente tem que ter um respeito pela Mãe Terra, que nós somos parte dela. Nós viemos da Mãe Terra e quando a gente morre, a gente vai virar adubo para a Terra, a gente vai voltar para a Terra. A Terra é nossa geradora, a Terra nos dá a vida e a Terra também, ela vai pegar o nosso corpo de volta, o nosso espírito eterno, né? Nomes não são importantes, como é dito no livro, e a gente vai criar uma nova vida, um novo ciclo. Uma planta morre para outra renascer. Uma fruta cai na terra para uma árvore renascer, ela vai virar semente e a gente está nesse ciclo infinito. E os homens, eles perderam o contato com a terra através das casas de cimento. A gente se fecha, a gente tem estradas onde a gente pisa, a gente não pisa mais na terra, e a gente tem uma troca energética quando a gente pisa na terra, né? A gente não tem mais plantas. Antigamente, pessoal, eu não sei, assim, na cidade de vocês, mas quando eu era criança, assim, a prefeitura da cidade dava uma árvore pra gente plantar em cada passeio. Então a cidade era toda arborizada, era gostoso passear pela cidade, a gente tinha fruta, os vizinhos todos plantavam frutas, né, em casa, tinha pé de manga, tinha pé de goiaba, pé de jabuticaba, e dava tanta fruta que eles chamavam as crianças da rua para colher, né? Ó, vizinha, vem aqui colher as frutas aqui, pede seu filho para vir aqui pegar a goiaba que tá perdendo. Isso era maravilhoso de se viver. E a gente não vê mais isso, né? As pessoas cimentam as ruas, cimentam os passeios, cimentam atrás das casas. A gente vê mais nenhum pé de fruta nas casas. E é o ser humano perdendo contato com a natureza. E perdendo esse contato com a Mãe Terra, a gente também perde um pouco da noção da vida. A gente fica robotizado, a gente fica androidizado. Porque você não tem mais respeito com a natureza, você não tem mais contato. E o ser humano é assim, ele precisa se lembrar. É por isso que a gente tem estátuas de deuses, né? Porque é uma recordação. A gente passa ali e vê aquela estátua e logo se conecta com o divino, se conecta com o sobrenatural. Como vamos conectar com a natureza se a gente não tem nenhuma plantinha dentro de casa, se a gente não tem uma folhinha dentro de casa, não tem uma florzinha dentro de casa? E a gente precisa disso. Não é só ir ao parque no final de semana, a cada 20, 30 dias, andar por calçadas, né? A gente precisa desse contato, de pisar na terra, de mexer no barro. A criança precisa brincar, precisa se sujar, né? Porque é a nossa mãe. Nós viemos da terra, nós temos amores aos animais, né? Hoje em dia tá uma coisa muito bonita, mas muito bonita, que é o amor pelos animais. A gente tem amor pelos nossos cachorrinhos, a gente tem amor pelos nossos gatinhos, por todas as criações, mas ao mesmo tempo, nós não temos, muitas vezes, esse amor por outros animais. É o que ocorre o especismo. Eu vou entrar nesse assunto sim, eu sei que é um assunto polêmico. Por que que a gente ama alguns animais e comem outros animais? Por que que eu amo a natureza, mas eu cimento a minha casa toda? Por que que eu amo a natureza, mas se tiver uma plantinha ali no meu escritório, aquela plantinha me incomoda, ela tá sujando os meus cadernos, né? E a gente perdendo esse contato, a gente vai ficando robotizado e vai ficando, sim, assim, presas fáceis do mundo sobrenatural, porque o mundo sobrenatural, ele existe, os monstros, eles existem, né? Os demônios, eles existem, mas as pessoas pararam de acreditar, e se as pessoas param de acreditar, eles ganham força, né? E muitas vezes, como diz o Stephen King, eles se apoderam de nós, e nós mesmos estamos transformando em monstros, gente. A sociedade está se transformando em monstros. Ó. Agora cumpra sua parte do trato, xamã. Eu sou um padre, Callahan protestou. Barlow simulou uma referência.
Ou seja, qual a diferença? A diferença é se a pessoa é um xamã, se a pessoa é um padre, se a pessoa é um pastor. Não, gente, a diferença não é um nome simbólico, uma classificação dentro de uma caixinha simbólica, mas a diferença estava na fé, estava no acreditar, estava naquela energia. E foi por isso que quando o padre duvidou, o padre era de pouca fé, o vampiro conseguiu pegar a cruz do padre e jogar no chão, e aí terminou mal, né? Terminou muito mal. Olha só que interessante. Você esqueceu a doutrina de sua igreja, não é? A cruz, o pão e o vinho, o confessionário, são apenas símbolos. Sem a fé, a cruz é apenas madeira, o pão, trigo assado, o vinho, uvas amargas. Se tivesse abdicado da cruz, teria me derrotado mais uma noite. De certo modo, era o que eu esperava. Faz tempo que não encontro um adversário de valor. O menino dá 10 de você, falso padre. Olha só o que a criatura falou pro padre, né? Falou pro padre que tudo é uma questão de energia, tudo é uma questão de ser, é uma questão de crer. E quando o padre, ele parou de crer, a fé dele desmoronou, aqueles símbolos, eles se transformaram em nada. Igual eu falei antes do vídeo, né? Que o ser humano, ele precisa de, às vezes, de um símbolo para se conectar. Ele precisava da cruz para conectar a fé. Mas a cruz, sem a fé, ela não era nada. A fé sem a cruz, ela pode subsistir. Mas a cruz sem a fé é só um pedaço de madeira. Foi isso que Barlow falou para o padre. Não existe terapia em grupo, nem psiquiatra, nem assistente social para criança que tem que lidar com coisa debaixo da cama ou dentro do porão todas as noites, a coisa que ameaça e a provoca, além do limite da visão. A mesma batalha travada noite após noite, e a única cura é eventual ossificação da imaginação, que também se chama idade adulta. A criança, ela tem os olhos de ver. Ela tá mais inocente, ela ainda não foi ossificada, o cérebro não tá ossificado. Eu estou falando isso de acordo com o autor, porque o Stephen King ele tem a máxima de que os monstros existem e eles estão dentro de nós e às vezes eles ganham. Porque tudo, gente, é uma questão de vibração, cada um vibra e atrai para si aquilo que joga para o universo, né? Se a gente joga amor para o universo, a gente recebe amor em troca, né? E a criança, ela tem essa noção de que existe muito mais além do que a sociedade prega, muito além do nome, muito além da posição social, muito além do dinheiro, mas ela tem esse contato da natureza, ela tem esse contato do cosmos, ela tem esse contato da criação do planeta, da criação de individualidades. Por que que o homem ele tem que ser o centro da galáxia? Por que que não pode existir na galáxia planetas semelhantes à Terra? Por que que não pode existir outros mundos, outras criaturas? Porque o homem tem um egocentrismo de sempre querer estar no topo, de sempre ser o máximo. E isso não é verdade. Nós não somos o topo da criação, nós somos parte da criação. Nós somos irmãos da criação. Ai, Daime, você está dizendo que uma árvore é minha irmã? Sim, nós somos parte da natureza. Nós não vivemos sem o ar, nós precisamos do ar. Nós não vivemos sem as plantas. Nossa vida sem os animais seria triste. Se não tivesse a abelha, gente, não haveria comida no mundo. Não haveria plantas no mundo. Nós precisamos do sol, nós precisamos da lua, nós precisamos da água. E se nós precisamos de tudo para sobreviver, e se nosso predador é um vírus, é o predador máximo, então por que nós somos diferentes? Por que nós somos o máximo? Nós não somos o máximo, nós somos parte de um todo, né? E a criança, ela sabe disso. A criança tá sempre feliz. A criança não importa se ela é pobre ou se ela é rica. Quando ela vai brincar, ela transmite a mesma alegria. Não importa se ela tem um PlayStation ou se ela tem um cavalinho de pau. Quando ela brinca com o PlayStation, quando ela brinca com o cavalinho de pau, é a mesma alegria, é a mesma imaginação. Vocês vão percebendo isso, né? A gente aprende muito com as crianças. Já diziam os filósofos que a criança ela é o pai do homem. Então a criança ela acredita sim que é possível existir o Papai Noel que vai trazer um presente para ela. Ela não ossificou a cabeça, né? Ai, isso é bobagem. Duende, isso é bobagem. Vampiro, isso é bobagem. Quem foi que disse isso? O REC repete. A gente vai repetindo velhas crenças colocadas na sociedade. Tem uma história muito incrível que é a história da panela, a panela de pressão, né?
os dias, a menina, ela picava a batata em 3 pedaços e colocava na panela. E a panela gigante. E aí ela falou assim, o marido perguntou para ela assim, por que você pica a batata em três pedaços para colocar na panela? Ela falou assim, eu não sei, a minha mãe fazia. E ela ficou pensando nisso. E ela foi até a casa da mãe e perguntou, mãe, por que você pica a batata em 3 pedaços antes de colocar na panela de pressão? É porque a minha mãe fazia, sua avó fazia isso. E ela foi perguntar para a avó, vó, por que você pica a batata em 3 pedaços para colocar na panela de pressão? E a avó respondeu, porque a minha panela é pequena. Ou seja, as pessoas elas não vão questionar os acontecimentos, elas vão simplesmente repetir, repetir, repetir. A gente vai se transformando num robô, num andrógeno, né? E a criança não, a criança ela questiona. Por quê? A criança tem a fase do porquê, né? Por quê, papai? Por quê, mamãe? Por que isso? Por que aquilo? A criança ela é questionadora e o adulto não, o adulto ossificou. Ele vai tendo comportamentos repetitivos, ele vai tendo crenças repetitivas, né? E é isso que facilita, né, a entrada do mal. Ó. Ele correu até a cama e a levantou, e deuses distantes, vendo quanta sorte ele conquistara sozinho, resolveram lhe conceder mais uma cota. Deuses distantes, né? Aí o Stephen King ele vai entrar aqui, né, nesse pedacinho aqui, sobre o questionamento de Deus. Ele fala muito da igreja, a gente tem a figura do padre, o padre também vai aparecer na Torre Negra. Aqui o livro ele deixa assim uma partezinha aberta, né, do que aconteceu com o padre. Mas assim, a gente vai ver o que aconteceu com o padre mais à frente nos próximos livros do Stephen King. E nisso ele vai falar sobre deuses. Porque o Barrow, ele não pode chegar na cidade e assassinando todo mundo. Ele tem um respeito, ele tem um ritual a cumprir, que primeiro deve se derramar o sangue de um inocente. Por isso que o escravo dele vai matar uma criança na cidade, uma criança inocente, e vai fazer um ritual no cemitério, colocando aquele sangue, derramando o sangue ao Senhor das Moscas. A gente sabe que o Senhor das Moscas aqui é uma figura satânica, né, dos primeiros posso dizer assim, dos primeiros espíritos que habitaram a Terra, dos primeiros demônios que habitaram a Terra. E ele seria o deus dos vampiros, né? Porque ele é um superior aos demônios ditos vampiros, que tipo 1, do Stephen King, que ficaram para trás aí na humanidade. Então ele vai ter aquele ritual primeiro, aí ele vai matar o cachorro preto, porque o preto, né, ele elimina, então o cachorro, não sei se vocês já perceberam isso, o cachorro preto, o gato preto, né, na verdade é um gato que ele limpa mais o ambiente, o cachorro preto ele reconhece mais criaturas sobrenaturais, e por isso vai sabendo, ai, gato preto é gato de bruxa, porque as bruxas gostavam muito de gatos pretos, de animais pretos por causa disso, porque a cor preta é uma cor que ela bloqueia energias, né? A pessoa não pode emanar energias e não pode devolver energias se ela usa uma roupa preta, se ela usa uma turmalina negra, né? Uma pedra de ônix. E os vampiros sabiam disso. Então o cachorrinho preto, por ele limpar a energia, o gatinho preto, por ele limpar a energia do ambiente, né? Por ele ser preto, e ele atrapalhava essa energia chegar. Por isso que a Casa Master, ela aconteceu aquele acidente, aquele enforcamento, para ficar aquela energia pesada, para que o mal, que é a figura do Saul Barrow, ele pudesse ficar ali, né, do Saul Barrow, do Lord Barrow, né? Ele pudesse habitar naquela casa com tranquilidade, com conforto, respirando toda aquela energia de medo, de pânico da cidade ali e daquele acontecimento trágico dentro daquela casa. E é por isso que eles vão chegar e vão matar o cachorrinho preto, né? E depois vão sacrificar a criança em nome do Senhor das Moscas, né? Olha onde entra o satanismo dentro do livro, né? Mas não é um livro pesado, não. Vocês podem ler aí com tranquilidade, que não vai ser tão assustador assim. Ao contrário, é um livro que a gente lê, porque a gente quer saber como vai terminar a história. Então, Ray sondou o pai da moça, que lhe disse com naturalidade que ela fora morta por um íncubo. Conhece o termo? Aí o Stephen King vai contar pra gente sobre o íncubo. O íncubo é um vampiro sexual, né? Um vampiro real. Ele não é um vampiro tipo 1, tipo 2, tipo 3 que o Stephen King ele colocou. Porque esse livro aqui, gente, ele foi assim, idealizado, ele foi inspirado no livro Drácula, de Bram Stoker, né? Então, o vampiro não é um vampiro original, é o vampiro que morre pela estaca, né? Como no Drácula, de Bram Stoker. E assim,
O Stephen King ele fala da figura do íncubo. O íncubo ele é um demônio sexual, é um demônio que se alimenta da energia sexual das pessoas. E a gente tem duas versões, o íncubo e o súcubo. Um que seria feminino e que alimentava de homens, e outro que seria masculino e se alimentavam de mulheres. Embora que a energia masculina e a energia feminina, ela existe dentro de cada um de nós, só que em proporções diferentes, né? Quem tem mais energia feminina é uma mulher, quem tem mais energia masculina é um homem. Mas, assim, todos somos masculinos e femininos. Então, é coisa assim, o Stephen King, né, ele coloca muita homofobia nos livros. It tem homofobia no livro. Eu tô falando assim, o escritor no livro, ele diz assim, aquele gayzinho. Então, ele coloca homofobia dentro do livro, né? Como se fosse a coisa certa. A sociedade colocou assim, existe homem e existe mulher e ponto final. E não é. Todos nós somos homens e mulheres ao mesmo tempo. Sim! Quem estuda biologia sabe que a gente tem hormônio feminino e hormônio masculino. E o que nos torna homem ou mulher é maior quantidade de hormônio masculino nos torna mais com energia masculina. E maior quantidade de hormônio feminino nos torna mais com energia feminina. Mas todos nós somos homens e mulheres ao mesmo tempo, gente. É a mesma coisa aqui. Então, o íncubo e o súcubo, se a gente for ver, a gente prestar atenção nas histórias reais, se você procurar pelo YouTube, se você procurar nas pesquisas, se você procurar nos jornais antigos da época, até aí na sua cidade, você vai encontrar relatos de íncubos e súcubos. De criaturas que aparecem à noite para sugar energia sexual, elas entram nos sonhos das pessoas, né? E através daquela energia, a pessoa tem aqueles sonhos, né, espirituais, e depois ela não quer recusar o marido porque é muito prazeroso, ele vai se alimentar de toda aquela energia. Então ele deixa bem claro aqui que os vampiros, eles realmente existem, e existem muitas espécies de vampiros. E os vampiros energéticos, né, que são pessoas encarnadas, que são pessoas vivas, só que eles sugam a energia da pessoa. Sabe aquela pessoa que às vezes você entra em contato aí na sua casa, aquela pessoa não tá bem, e quando você termina de conversar com aquela pessoa, você tá tipo arrasado, você tá cansado, você tá sonolento. Então, é porque aquela pessoa, ao invés de doar energias pra você, ela sugou um pouco da sua energia. E isso é um vampiro espiritual, né? Aquela pessoa que tá só te criticando o tempo todo, que tá só fofocando da vida alheia, aquela pessoa que fica te perguntando as coisas, tipo, o que você acha? O que você acha, né? Então, existem vampiros energéticos, né? É bom a gente aprender a lidar com as energias, com a natureza, né? E aqui o autor, ele passa muito isso pra gente, ó. Não existem encantos e poções, tanto cristãos como pagãos, como meu bom amigo Matthew Burke lhes informou? Sim, mas eu sou mais velho do que vocês, sou engenhoso, não sou a serpente, mas o pai das serpentes. Ou seja, o conhecimento dele, ele era muito além, porque as pessoas ficavam robóticas. E ele não, ele foi buscar a espiritualidade, ele foi tentar entender o mundo, entender como funciona a lei da vida, entender como funciona a lei da natureza. As pessoas comuns não duvidam tanto do sobrenatural quanto os escritores dão a entender. Muitos autores que tratam desse tema são mais céticos em relação a espíritos e demônios do que o cidadão comum. Lovecraft era ateu. Edgar Allan Poe era um transcendentalista de meia tigela. E Hawthorne era religioso só por fora. Quando criança, eu me interessava por ocultismo. E mais tarde, minha vocação religiosa acentuou esse interesse, em vez de eliminá-lo, ele suspirou. Mas ultimamente veio me interrogando sobre a natureza do mal que existe no mundo. E isso não tem sido muito agradável. O Stephen King, ele coloca, né, a sua própria maneira de viver, sua própria vivência dentro de personagens, como no caso do Mark, que a gente vê muito da infância do Stephen King retratada nesse menino, né, o menino nerd, o menino que quer se interessar e o menino que por monstros e ele quer aprender coisas que vai além da existência do que as pessoas normais, do que as pessoas comuns, né, assim, imersas na rotina, não procuram saber, não procuram entender. E ele faz alusão a outros escritores também ocultistas que colocam o ocultismo dentro dos livros, dizendo que, por tudo que ele já estudou do universo oculto, das sociedades secretas, das criaturas ocultas, né? Oculto, assim, é oculto, gente, porque a maioria das pessoas não querem nem saber se existe ou não existe, elas não estão nem aí, elas só estão preocupadas com sua própria vida, com como vai pagar as contas, como que vai viver no final do mês. E
e viver as suas vidas, chegar em casa robotizado, tomar o café, né? Passar a madrugada toda na rua, chegar, tomar o café, tomar um banho, ir pro serviço, voltar, desligar, ligar a televisão, desligar a televisão e dormir. É isso que elas pensam. Elas não pensam na existência, na alma, nas flores, na floresta, se estão cortando as árvores, se estão matando os animais, elas não querem saber, cada um é envolvido no seu mundo. E o Stephen King, ele faz essa ilusão. E isso se torna oculto às pessoas, porque é um conhecimento que ele não é acessível a todo mundo, não porque o conhecimento ele não está ali na cara das pessoas, mas exatamente porque as pessoas, elas não querem ver, elas não querem entender. Faça o teste, começa a falar de ocultismo para alguma pessoa, começa a falar se as plantas elas sentem alguma dor, se as plantas têm sentimento, se os animais que são mortos, abatidos, se a vaca chora quando a vaca vai morrer. Ninguém quer saber. Que começa a falar sobre duendes, gnomos para alguém, a pessoa vai achar que você é louco. Da mesma forma era ali. Olha, vampiro existe. Cara, você é louco. Vampiro não existe, né? E aí esse conhecimento, ele fica oculto. Oculto porque as pessoas estão, assim como Neil Gaiman fala no livro Coraline, as pessoas costuraram botões no lugar dos olhos. E é preciso tirar esses botões para que o conhecimento possa entrar, né? Para que a aranha possa ser desmascarada, né? Para que o mundo ilusório ele possa ser desmascarado. Gente, esses livros eles são maravilhosos, eles são fascinantes. E se a gente for falar de ocultismo nos livros do Stephen King, se a gente for falar de tudo que está oculto aqui na Hora do Vampiro, no livro aqui, tão gostosinho de ler do Stephen King, a gente vai ter assunto, ó, para vídeos, para 3, 4, 5 vídeos. Então, se você ainda tem alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta aqui no comentário. Eu vou responder para vocês, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho formação em letras, eu tenho formação em mitologia e ocultismo. E a gente tá aqui para quê? Para trocar conhecimento, né? Eu aprendo muito com vocês e a gente faz essa troca de informações. E isso aproxima mais a gente e deixa o mundo melhor. É isso que nos torna humanos, é não ser iguais, é ter pensamentos diferentes. Tem um filósofo que ele diz o seguinte: quando todo mundo pensa igual, é porque ninguém está pensando, né? Então, vamos trocar informações, cada um pensando diferente à sua maneira. Então é isso, um grande beijo e muitas letrinhas de amor.